Aleluia. Vamos dar início à leitura desta palavra, a terceira carta de João, no capítulo 1, no verso 1 em diante. Iniciamos a leitura com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. O título da palavra diz assim: Saudações. O ancião ao amado Gaio, a quem amo em verdade. Amado, eu desejo, acima de todas as coisas, que tu possas prosperar e em boa saúde, e que também a tua alma prospere, porque me alegrei grandemente quando os irmãos vieram e testificaram da verdade que há em ti, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que há de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo, o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Estes foram testemunhas da tua caridade diante da igreja, os quais, se conduzires em jornada, de maneira piedosa farás bem, porque pelo seu nome seguiram adiante, nada tomando dos gentios. Portanto, devemos receber aos tais, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi à igreja, mas Diotrefes, que ama ter preeminência entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu for lembrar-me-ei dos feitos que ele realiza, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e o expulsa das igrejas. Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal não viu a Deus. Demétrio, porém, tem bom testemunho da parte de todos os homens e da parte da própria verdade. Sim, e também nós testemunhamos, e vós sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever-te com tinta e pena. Mas acredito que ver-te-ei brevemente e falaremos face a face. Paz seja contigo. Nossos amigos te saúdam. Saúda os amigos por nome. Somente até aqui. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, está aqui na noite deste dia a tua palavra, Pai. Palavra esta para falar com as nossas almas, com os nossos corações, Senhor. Reveste-nos com a tua sabedoria, com o teu poder, Espírito Santo, para nós passarmos a palavra para a tua igreja. Somos gratos a ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Querida igreja, esta noite, nosso coração já se alegra, pois já entramos na casa de Deus, entramos aqui através desta live, às vezes, muitas das vezes já abatido, triste, desanimado, mas o Espírito Santo de Deus já vem alegrar a nossa alma, o nosso coração nesta noite. Então você que chegou aqui nesta noite e Deus já tem visitado a tua alma, glorifique a Deus com o seu glória, com o seu aleluia, porque Deus já se faz presente na tua vida, irmão e irmã, nesta noite. Esta palavra na noite deste dia, aleluia, ela vem aqui falando sobre um homem chamado Gaio. Glória a Jesus. Homem esse que era um homem bom, glória a Jesus, que ele era um homem sábio, que era um homem que tratava bem as pessoas, possamos dizer assim, glória a Jesus. E Gaio era um homem que ele tinha dentro do seu coração um dom de hospitaleiro, um dom, glória a Jesus, de estar ali ajudando aquela que estava passando necessidade. Ele tinha, na verdade, nós podemos dizer aqui pela palavra, o verdadeiro amor de Cristo dentro da sua vida. Ele fazia aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia, que era transbordar, aleluia, que era passar, multiplicar o amor. Porque tudo que nós fazemos, irmão, irmã, nesta noite, tudo aquilo, quando nós ajudamos um amigo, uma amiga, um parente, alguém que tem necessidade, nós estamos fazendo o amor de Jesus Cristo, nós estamos levando o amor de Cristo. E Gaio, ele fazia assim, aleluia, ele ajudava aquela que tinha necessidade, ele estava ali sempre ajudando, ele estava levando algo para aquelas pessoas, ele multiplicava ali, ele tinha o desejo de servir, ele tinha o desejo, aleluia, de estar ajudando, aleluia, e ali, glória a Jesus, este homem chamado Gaio, muitas das vezes,
Aleluia, diz a palavra aqui, irmão e irmã, nesta noite, que ele estava ali ajudando aquele e aquela que tinha necessidade, e ele tinha alegria. Porque quando nós fazemos algo para o nosso próximo, algo para o nosso irmão, nossa irmã, diante da palavra de Deus, nós estamos transmitindo o amor de Deus. Nós estamos transmitindo, glória a Jesus, o amor de Jesus Cristo. Aleluia. E essa palavra nessa noite, aqui na terceira carta de João, glória a Jesus, ela é uma epístola do Novo Testamento, glória a Jesus, que ela foi atribuída ao apóstolo João. E o apóstolo João, glória a Jesus, ele dirige essa palavra a Gaio, glória a Jesus. E nessa carta, João aqui, ele quer também expressar a alegria que ele tinha pelos acontecimentos que aconteciam através da vida de Gaio. E aqui João, ele acaba elogiando Gaio, glória a Jesus, pela fé que ele tinha, glória a Jesus, pela hospitalidade que ele tinha, glória a Jesus. E aqui ele elogia Gaio, por Gaio ser gentil, glória a Jesus, por Gaio cuidar dos irmãos, os irmãos em Cristo, os irmãos igreja, glória a Jesus, porque esta palavra nesta noite, irmão, irmã que nos acompanha, aqui Gaio, ele era um bispo em Efésio, glória a Jesus. Ele era um homem hospitaleiro, que dava abrigo aos missionários, aquele que estava sem abrigo, aquele que estava desamparado, glória a Jesus. Ele exercia, na verdade, um cargo de presbítero naquela igreja, na igreja de Cristo, aleluia. Ele exercia esse cargo, nós podemos dizer assim que o presbítero, ele era um líder. Ele era aquele que cuidava dos membros, ele é aquele que estava ali ajudando os membros. Podemos dizer também que ele era um pastor, glória a Jesus. Quando não tinha o pastor naquele momento, era ele quem estava ali, glória a Jesus. Ele era um cuidador de almas, ele era um cuidador de vidas, glória a Jesus. E Gaio, glória a Jesus, ele cuidando destas vidas, glória a Jesus, ele estava transmitindo o amor de Jesus Cristo, glória a Jesus. E aqui a palavra, ela fala para nós trabalharmos juntos. Nós como igrejas, nós como irmãos em Cristo Jesus, a palavra fala também para nós trabalharmos juntos, glória a Jesus, porque a hospitalidade tem que vir dentro de nós, dentro do nosso coração, glória a Jesus, e nós temos que receber aqueles que servem ao Senhor, glória a Jesus, que servem ao próprio Cristo. Nós temos que recebê-los também com amor, com cuidado, com zelo. E era o que Gaio fazia, igreja. Era o que Gaio transmitia. E ali ele apoiava aquela que estava, os missionários que estavam ali ajudando a levar a palavra, que estavam ajudando as demais pessoas, aleluia. Então Gaio, ele dependia também da generosidade de outras pessoas. Mas ele sendo generoso, ele já tratando bem aquela que tinha por necessidade, tratando os irmãos bem, glória a Jesus, ele poderia, glória a Jesus, ter ali com ele o espiritual dele mais leve, o espiritual dele era transformado, glória a Jesus, porque ele estava transmitindo o verdadeiro amor de Cristo. E aonde nós queremos chegar na noite deste dia com esta palavra, irmãos? Nós queremos tratar aqui a verdadeira, glória a Jesus, obra de Cristo Jesus em nossa vida. Porque muitas das vezes nós fazemos algo, glória a Jesus, pensando lá na frente em receber algo em troca, pensando lá na frente em acontecimentos sobre a nossa vida, mas muitas das vezes nós esquecemos que tudo que aquilo que nós fazemos, tudo que aquilo que nós plantamos, nós colheremos. E a palavra de Deus, ela fala também para nós plantarmos o bem, para nós colhermos o bem. Se nós plantarmos amor, nós colheremos amor. Se nós plantarmos prosperidade, nós colheremos prosperidade. Se nós plantarmos fé, colheremos fé. Aleluia, glória a Jesus. Então, irmão e irmã, nesta noite, esta palavra aqui, ela vem tratar sobre você ser generoso. Essa palavra aqui vem tratar sobre você ter o amor de Jesus Cristo no teu coração, como Gaio tinha de cuidar daquela que tinha necessidade. Glória a Jesus. Então, neste momento, seja você sábio, seja você pedinte, aleluia,
sobre as suas orações, sobre as suas, aleluia, petições, sobre a sabedoria de Deus sobre a sua vida, para que você possa multiplicar o amor de Cristo na vida daquele e daquela que tem necessidade, porque quando você começar a propagar o amor de Jesus Cristo, ao seu falar, ao seu agir, aleluia, ao seu andar, nas suas atitudes, você transmitindo algo diferente, que é diante da palavra de Deus, diante da palavra de Jesus Cristo, irmão e irmã, nesta noite. A sua vida se tornará diferente. E nesta palavra aqui, nós vemos que ela fala aqui também de Diotrefes, que era um homem, glória a Jesus, que amava ter preeminência, que ele gostava de ser soberbo, que ele gostava de estar acima de tudo, glória a Jesus. Mas faltava algo dentro dele, que era o amor, a caridade, a generosidade, a hospitalidade, aleluia. Quantas das vezes esse próprio homem, ele conseguiu expulsar pessoas de dentro da igreja, conseguiu afastar pessoas de dentro da igreja. E eu creio, irmão e irmã, nesta noite, que nós chegamos aqui com um único propósito nesta noite, que é transmitir o amor de Cristo Jesus diante da nossa boca, diante das nossas atitudes, diante do nosso falar. Então você que chegou aqui nesta noite, caro irmão, cara irmã, se você tem amor de Cristo aí dentro do teu coração, dentro da tua alma, e você quer ser propagador da palavra, se você quer continuar levando o amor de Cristo Jesus para aquele que tem necessidade, aquele que está passando por apuros, por desânimo, por luta, por provações, faça através, aleluia, da tua vida espiritual, glória a Jesus, você levar a palavra de Deus, você levar a palavra de Cristo Jesus para aquele que tem necessidade. Vai lá, irmão, dê a mão para aquele que está parado, para aquele que está desanimado, para aquele que já está desiludido, aleluia. Lembra, aleluia, daquele dia que Jesus Cristo também te trouxe de volta para o caminho. Aquele dia, glória a Jesus, que Jesus Cristo morreu na cruz, pagando os teus pecados. Lembre, irmãos, que nós somos a semelhança do Filho de Deus. Então, vamos fazer obras como Jesus Cristo fazia. Nós não seremos iguais, irmãos e irmãs, nessa noite. Glória a Jesus. Quão grandioso se nós conseguíssemos chegar a ser como Jesus foi. Mas nós estamos aqui para levarmos a palavra de Deus para aquele e para aquela que tem necessidade. E eu estou aqui, irmão, nesta noite, porque eu dependo de Jesus Cristo na minha vida. E se você chegou aqui nesta noite, e se você tem essa dependência, que é depender de Jesus Cristo sobre a tua vida espiritual, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus planos, glória a Jesus, nada será em vão, porque Jesus Cristo está no teu caminho, irmão e irmã, nesta noite. Se você é dependente da palavra de Deus, da palavra de Jesus Cristo, se você é dependente, aleluia, nesta noite, na tua vida você depende, aleluia, de Jesus Cristo, está dentro da tua alma, dentro do teu coração, te usando, aleluia, te tomando, aleluia, para você levar a palavra dele. Receba aí aonde você está, irmão e irmã, nesta noite. Tome posse desta palavra, tome Jesus Cristo dentro do teu coração. Não deixe Jesus por nada neste mundo, não deixe a palavra de Deus, aleluia, para trás. Não deixe, aleluia, que você volte para outros caminhos, mas que você continue glorificando a esse Deus, que você continue neste caminho diante de Jesus Cristo, levando a palavra e sendo a semelhança de Jesus sobre a tua vida. E aquele e aquela que quando te ver, aquele e aquela que quando te escutar, vai saber que você é um homem, uma mulher, um servo de Deus, uma serva de Deus, que você é diferente, que você tem palavras sábias, porque você é guiado pela palavra de Deus, que você é guiada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E aqui, irmãos,
Gaio, como ele tinha sabedoria, como ele era generoso, como ele era cuidadoso, aleluia. Você também pode ser generoso. Você também pode ser cuidadoso, irmão, irmã, nessa noite. Mas como eu vou ser cuidadoso? Aleluia. Começa a pensar, aleluia, em algo que você poderia estar passando na sua vida espiritual, material. Glória a Jesus. Olhe mais ao seu redor, irmão. Irmã, nessa noite, olhe mais ao seu redor. Veja o que está acontecendo neste mundo. Quantas pessoas pedindo ajuda. Quantas pessoas pedindo orações. Quantas pessoas, aleluia, que estão paradas no caminho. Quantas pessoas que faz tempo que não escutam uma palavra amiga, uma palavra de consolo, glória a Jesus. Quantas almas estão sedentas de escutar uma palavra, de escutar o nome de Deus, de lembrar que Jesus Cristo ama Ele. Irmão, hoje ao seu amanhecer, ao seu levantar, você lembrou que quando você acordou, Jesus já estava na tua vida? Você lembrou que o Espírito Santo de Deus já estava diante a tua vida espiritual e que quando você levantou, a proteção de Deus estava na tua vida? Glória a Jesus. Quantas das vezes, irmãos, nós levantamos, saímos da nossa casa, vamos ao nosso trabalho, aos nossos afazeres e não oramos, não agradecemos? Glória a Jesus. Aí começa o seu amor. Aí começa a diferença na sua vida espiritual. Se você começar, quando você se levantar, a ser aquele homem, aquela mulher valente diante da presença de Deus, orando, mesmo que seja em poucas palavras, apenas agradecendo a Deus por você ter levantado e pedindo proteção. Aleluia. Porque quando nós oramos, irmãos, e nós agradecemos a Deus pela nossa vida, quando nós agradecemos a Deus pela nossa alma, aleluia, e em seguida nós pedimos proteção, Deus já manda os anjos dele acampar ao nosso redor e nenhum mal acontecerá conosco, porque nós estamos ali protegidos por Deus, protegido pelo Espírito Santo de Deus, guardado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, igreja em Cristo Jesus, esta palavra está sendo diferente, glória a Jesus. Eu sinto nesta noite o Espírito Santo de Deus me tocando aqui de uma maneira diferente, irmão, irmã, nesta noite. Se você está sentindo aí onde você está algo diferente, é o Espírito Santo de Deus te tomando, é o Espírito Santo de Deus acendendo de novo a chama dentro do teu coração, aquilo que você não sentia, você está sentindo neste momento, porque Deus está na tua vida, serva de Deus. Aleluia! Em todo momento nós devemos estar atentos aos espíritos de controles do orgulho que está dentro de nós, orgulhosos quando nós somos dentro da igreja, dentro da nossa casa. Aleluia! Bendito seja o nome santo do Senhor. E a liderança que estava na vida de Gaio, glória a Jesus, aleluia, ela não era dominadora, mas ela era sábia, porque ele era um homem sábio, ele era um homem que buscava, ele era um homem que estava atento a tudo, e a generosidade dele, o cuidado dele, fazia com que ele era diferente. E você nesta noite que chegou aqui, você pode se tornar diferente, através do seu amor, através do seu cuidado, glória a Jesus. E aqui a palavra, aleluia, ela fala aqui no versículo 13, eu tinha muitas coisas para escrever, mas não irei escrever-te com tinta e pena, glória a Jesus. Embora estas cartas, hoje, mensagens, sejam importantes, irmãos e irmãs, nada substitui o valor do contato pessoal e da comunhão entre os irmãos. Nada substitui, aleluia, que muitas das vezes você pode falar, irmão, mas eu liguei, eu mandei uma mensagem para aquele irmão, para aquele amigo, amiga, lembrando ele, mandando uma mensagem, glória a Jesus. Mas, irmão,
Nada substitui quando você está ali perto. Você pega aquela pessoa, dá um abraço, glória a Jesus, guiado pelo Espírito Santo de Deus, e aquela pessoa se alegra. É esse cuidado que nós devemos tratar, irmão. É esse cuidado que nós temos que ter com aqueles pequeninos, aleluia, com aquele necessitado, necessitada, aleluia, porque às vezes um abraço, uma saudação, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, pode mudar a vida daquele e daquela que está desanimado, pensando em parar, pensando em desistir, até pensando em contra a própria vida, aleluia. Você pode ser, aleluia, um abençoador de vidas. Você pode ser aquela que vai curar uma alma que está parada, que está fora do aprisco. Glória a Jesus. Lembre, irmãos, para que nós viemos. Lembra que Jesus veio para nos salvar. Lembra que Jesus já nos salvou. Que nós somos salvos pelo poder de Cristo Jesus. E nós como salvos, aleluia, porque se você confessar que Jesus é seu único e suficiente Salvador, você será salvo, salva, aleluia, pela palavra de Cristo Jesus. E nesta noite esta palavra se tornou de uma maneira diferente. Glória a Jesus. Ela se tornou numa maneira de nós aprendermos um pouquinho mais sobre o amor. Então vamos multiplicar esse amor aí aonde você está, irmão. Vamos, irmã, multiplicar esse amor aí aonde você está. Vamos tratar mais com mansidão. Vamos tratar mais com carinho, com cuidado. O nosso filho, a nossa filha, nosso esposo, nossa esposa, nossos amigos. Vamos fazer, aleluia, de nós o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão. Vamos mudar a partir desta palavra a nossa vida? Ou nós ficaremos apenas murmurando no caminho? Ou nós ficaremos apenas deixando que outros irmãos, outras irmãs sejam usados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e nós vamos olhar, apontar e julgar? Ou nós vamos nos tornar valentes diante da palavra de Deus e levar a palavra de Cristo Jesus, levando o amor e a caridade que Ele tinha? Ou nós vamos começar agora, a partir desta palavra, a plantar a sementinha, aleluia, e deixar a árvore crescer, aleluia, e quando nós colhermos o fruto estar bom, aleluia, e nós entregarmos a Deus aquele melhor fruto. Aleluia, eu quero entregar para Deus o melhor, aleluia, eu quero entregar para Cristo Jesus o melhor, eu quero ser o melhor diante da palavra de Deus, mesmo nós sendo fraca, aleluia, mas Deus estará sobre a nossa vida, porque nós estamos fazendo para Ele, nós não estamos para fazer para agradar o irmão, a irmã, aleluia, mas sim para agradar ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, receba essa palavra no amor de Cristo Jesus. Tome posse desta palavra aí onde você está. Glória a Jesus. Se coloque a caminho, aleluia, levando o amor. Se coloque ao caminho, levando a hospitalidade. Dá um amparo àquele que precisa, irmão. Abraça aquele que está precisando de um abraço. Aleluia. Chore com aquele que está chorando, irmãos. Que Deus se agradará da sua atitude. Que Deus se agradará de algo bom que você está fazendo. Faça sem querer nada em troca. Apenas multiplique esse amor que está dentro do teu coração. Porque nós sabemos, irmãos, que aí tem amor, que aí tem caridade, aleluia. Quantas das vezes, irmão, você foi usada para entrar na casa do abatido, para entrar na casa daquele que estava triste, para entrar, aleluia, na casa daquele que estava
pensando em parar, em desistir, que você entrou dentro de um leito do hospital, levando alegria, aleluia, com a tua saudação, com a tua oração, aleluia, e Deus se fez presente, o Espírito Santo de Deus se alegra das nossas atitudes, irmãos, porque nós somos diferentes, então vamos ser diferentes diante desta palavra. Toma posse desta palavra, irmão, aleluia, toma posse desta palavra, irmã, não deixe, aleluia, que as fraquezas venham tomar conta da tua vida. João encerra essa palavra aqui com uma bênção de paz e saudação dos irmãos, aleluia, chamando-os de amigo. Então, amigo, amiga nesta noite, glória a Jesus, você que tem amizade verdadeira com Cristo Jesus, aleluia, viva praticando o amor de Cristo, viva praticando a caridade, viva praticando a generosidade, pratique, aleluia, multiplique o amor aí, aleluia, peça para Deus sabedoria, ore, entregue a sua vida em oração, ore pelo seu irmão, pela sua irmã, e Deus abençoará a tua vida espiritual. Fica-te em paz, irmão, que no tempo certo a palavra de Deus se cumprirá. E já chegou através do amor aqui os cumprimentos de Deus sobre a tua vida. Glória a Jesus, multiplique este amor, multiplique o carinho de Cristo que Ele teve contigo. E Deus continuará te abençoando também nesta noite. Guarda esta palavra dentro do teu coração, igreja. Guarde com cuidado, glória a Jesus, que Deus está sobre a tua vida. Deus está sobre a tua família. Deus não te deixará, Deus não te abandonará. Jesus Cristo, Ele é o único, aleluia. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo, aleluia, Ele é perdão. Então multiplique o amor. Aleluia, e leve a palavra de Cristo para aquele que tem necessidade. A palavra de Deus na noite deste dia é essa. Fica-te em paz, guarda ela. Aleluia, pratique esta palavra, irmãos. Leia novamente esta palavra e peça a sabedoria de Deus. Vamos aqui, irmãos, guardar esta palavra no nosso coração. Que seja feita a vontade de Deus sobre a nossa vida. Que seja feita a vontade do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Então receba esta palavra nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Querida igreja, amada igreja em Cristo Jesus, continue aí, irmão e irmã, nesta noite.